Em um bairro esquecido, onde as ruas pareciam repetir as mesmas tristezas todos os dias, vivia Elias. Era um homem que muitos nem notavam mais. Seus passos arrastados se confundiam com o barulho das buzinas e das vozes apressadas que nunca paravam para ouvi-lo. Viúvo há 5 anos, Elias sobrevivia de bicos e favores. Dormia em um quartinho de madeira, com uma janela que rangia ao vento. O tempo ali passava devagar, como se o mundo tivesse esquecido que ele ainda existia. Não havia ninguém esperando por ele. Não havia promessas no amanhã. Mas, mesmo assim, Elias acordava todos os dias. Seu coração cansado ainda batia, e ele acreditava, ou queria acreditar, que ainda tinha algo para fazer neste mundo. Mesmo sem saber o que. Todas as noites, antes de dormir, Elias olhava para o retrato antigo da esposa. A moldura estava gasta, mas o sorriso dela ainda aquecia o espaço mais frio do seu coração. Ele falava com a imagem, como se ela ainda estivesse ali, ouvindo cada suspiro de saudade. Hoje foi mais um dia, igual a todos os outros, ele murmurava. O silêncio da casa parecia responder com um eco triste. A ausência da mulher que amava era como uma sombra constante. Estava em cada canto, em cada gesto que ele repetia sozinho. A solidão pesava mais que a fome. Elias sentia que, aos poucos, estava se apagando também. Como uma vela no fim da cera, prestes a apagar sem fazer barulho. Mas algo dentro dele ainda resistia, algo que ele próprio não conseguia explicar. Naquela tarde abafada, o calor parecia grudar nas costas e o ar estava pesado. Elias caminhava de volta do mercado, com uma sacola quase vazia, quando ouviu 2 mulheres conversando. Elas falavam baixo, mas as palavras foram como um soco. Estão vendendo uma menina, os próprios pais. Ele parou no mesmo instante. O coração disparou, como se aquelas palavras tivessem puxado algo profundo dentro dele. Seu olhar se perdeu no horizonte. O que aquilo queria dizer? Elias tentou seguir seu caminho, mas algo o puxava para trás. Ele precisava saber. Mesmo que doesse. Mesmo que não pudesse fazer nada. Porque, de alguma forma, sentia que aquela história estava prestes a cruzar o seu destino. Elias seguiu os rumores até chegar a uma rua que ele nunca tinha reparado antes. As construções ali pareciam tristes, como se já soubessem demais do mundo. Em uma viela, havia um aglomerado de pessoas, olhares baixos e cochichos desconfortáveis. No centro, uma menina sentada em um banquinho de madeira. Ela não chorava, não se movia. Seus olhos estavam abertos, mas pareciam mortos. Atrás dela, um casal discutia com um homem de paletó amassado. Ouvia-se palavras como lance, valor, compensação. Elias sentiu o estômago embrulhar. Aquilo não era um mercado comum. Era um lugar onde se vendia o que nunca deveria ser posto à venda, a dignidade humana. E, naquele instante, ele soube que não conseguiria simplesmente virar as costas. A menina tinha um nome, Clara. Alguém comentou baixinho. Tinha 19 anos, mas o rosto carregava a expressão de quem já viveu demais. Não havia brilho em seus olhos, apenas um silêncio que gritava mais que qualquer súplica. Ela não olhava para ninguém. Não se defendia. Era como se já tivesse aceitado o destino que os outros decidiram para ela. Como se já tivesse sido vendida muitas vezes, de outras formas, pela omissão, pelo desprezo, pela violência do mundo. Elias ficou ali, parado, observando Clara. Algo nele se partiu. Talvez fosse um instinto. Talvez fosse memória. Mas o que sentiu foi uma dor quase pessoal, como se estivesse olhando para uma filha que nunca teve, mas que de alguma forma precisava proteger. Elias não tinha dinheiro. Nem sequer sabia o que poderia fazer. Mas havia algo dentro dele queimando, uma fúria silenciosa contra tudo aquilo. Aquela menina não podia acabar assim. Não ali. Não daquele jeito.
Ele caminhou lentamente até o grupo. Sentiu olhares de estranheza, mas ninguém o impediu. Talvez por acharem que ele não era ameaça. Quando chegou perto de Clara, olhou para ela, e disse, com voz firme, eu levo ela comigo. Agora. O casal riu. O homem de paletó debochou. Mas Elias não recuou. E mesmo sem saber como, tirou o único bem que tinha, sua aliança antiga, de ouro maciço. Estendeu na direção deles. É tudo que tenho. O silêncio que se fez foi pesado, mas Clara olhou para ele pela primeira vez. Com relutância e desprezo, o casal aceitou. Talvez por acreditarem que Clara não valia mais nada. Talvez por cansaço. Talvez por saberem que ninguém se importaria. Elias estendeu a mão para a jovem, mas ela não se moveu. Ele então disse algo simples, você está segura agora. Eu sou Elias. E esperou. Com o tempo, ela levantou-se lentamente. Seus pés hesitantes, como os de um animal machucado que não acredita em abrigo. Ele apenas caminhou ao lado dela, em silêncio. Naquela noite, Elias não dormiu. Nem Clara. Ele preparou um chá fraco, improvisou uma cama com cobertores e sentou-se na cadeira de madeira, observando-a. Ela permaneceu acordada, olhando o teto. Nenhuma palavra foi dita. Mas algo havia começado ali. Algo novo. Os dias seguintes foram duros. Clara não falava. Apenas observava. Sua expressão era sempre vazia, distante. Elias tentava conversar, contar histórias da esposa, da infância, do cachorro que teve uma vez. Mas ela apenas ouvia. Sem reação. Às vezes, ela se levantava no meio da madrugada e ficava parada na porta, como se pronta para fugir. Elias não a impedia. Apenas dizia, se quiser ir, vá. Mas aqui você é livre. Essa liberdade parecia assustá-la mais do que qualquer prisão. Elias sabia que ela estava ferida demais para confiar. Não era só o que fizeram com ela. Era o que não fizeram também, não amaram, não protegeram, não ouviram. Ele não queria respostas rápidas. Só queria que ela soubesse que, ali, ninguém mais a venderia. Um dia, Clara entrou na cozinha e perguntou se podia ajudar. A voz era baixa, quase inaudível. Elias apenas sorriu. Claro. Pode cortar as cebolas, se quiser. Ela não sabia cozinhar. As mãos tremiam, mas havia ali uma semente. Com o tempo, ela começou a varrer o chão, organizar as roupas, colocar flores na janela. Pequenos gestos que para muitos seriam banais, mas que para Elias eram milagres silenciosos. Ele via a vida voltando devagar aos olhos dela. Certa noite, ela riu. Uma risada pequena, tímida, ao ouvir uma das histórias bobas de Elias. E aquele som ecoou na casa como música. Ele não comentou. Apenas sorriu, com os olhos marejados. Era a primeira rachadura no muro que ela havia erguido. Sentados na calçada, observando o pôr do sol, Clara finalmente falou sobre o que aconteceu. Contou como seus pais haviam como dívida. Como não choraram quando ela foi prometida a um estranho. Como aprendeu a calar antes de aprender a falar. Elias ouviu tudo. Sem interromper. Sem tentar consertar com frases prontas. Apenas escutou, como quem segura uma alma nos braços. Quando ela terminou, ele disse, você não era o problema. Eles é que estavam cegos. Clara chorou pela primeira vez. Não de dor, mas de libertação. Sentiu que, talvez, pudesse existir um lugar no mundo onde não fosse apenas mercadoria. E Elias soube que, a partir daquele momento, a vida dela estava sendo reescrita. Clara começou a frequentar uma pequena biblioteca do bairro. No início, apenas observava os livros, sem coragem de tocar. Depois, começou a levar alguns para casa.
Lia devagar, soletrando palavras esquecidas. Era como se estivesse redescobrindo a própria voz. Elias, sem saber ler muito bem, se sentava ao lado e pedia para que ela lesse em voz alta. Ela lia, às vezes tropeçando, às vezes sorrindo. Ele escutava como se cada palavra fosse um passo em direção à cura de ambos. Com o tempo, a casa foi ganhando cor. Clara pendurou desenhos na parede. Começou a escrever em um caderno velho que Elias tinha guardado. Havia poesia nos detalhes. A menina que era um objeto agora era autora de sua própria história. Mas nem tudo era paz. Certo dia, um homem apareceu na porta. Um conhecido do pai de Clara. Disse que ela ainda era propriedade da família. Que havia um acerto pendente. Falou com arrogância, tentando intimidar Elias. Clara congelou. O passado que ela achava enterrado reaparecia como uma ameaça. Elias, porém, não hesitou. Ficou entre Clara e o homem. Olhou firme e disse, ela não é mais de ninguém. Aqui, ela é livre. A porta se fechou com força. O silêncio depois disso foi profundo. Naquela noite, Clara teve pesadelos. Chorou. Tremeu. Mas Elias ficou ali, segurando sua mão, sem dizer nada. Ele sabia que às vezes a presença valia mais que 1000 promessas. E ela soube que, mesmo com o medo, não estava mais sozinha. Meses depois, Elias levou Clara à feira do bairro. Era a primeira vez que ela saía sem se esconder. O sol batia forte, e havia cheiro de frutas no ar. Ela usava um vestido florido que encontraram em uma doação. Seus olhos brilhavam discretamente. Algumas pessoas olharam com curiosidade. Elias segurou firme a sacola e sorriu. Ande de cabeça erguida, disse. Clara assentiu. Cada passo entre as barracas era uma vitória. Cada fruta escolhida, uma afirmação de que ela existia e tinha escolhas. No caminho de volta, ela carregava um pacote de flores. Quero plantar no quintal, disse. Elias sentiu um nó na garganta. Era mais do que jardinagem. Era a vida. Era Clara criando raízes em um solo onde antes só havia abandono. Com o tempo, Clara passou a ajudar outras meninas da comunidade. Crianças e adolescentes que viviam em risco. Começou a contar sua história, com coragem e ternura. Sua dor se transformava em ponte para outras não caírem no mesmo abismo. Elias observava tudo com orgulho silencioso. Não era mais apenas um homem sozinho. Era um homem que havia ajudado alguém a florescer. E, em troca, também havia voltado a viver. Clara não era só um milagre. Era o renascimento de ambos. Juntos, criaram uma pequena rede de acolhimento. Improvisada, simples, mas cheia de verdade. A casa se transformou em lar para quem precisasse de refúgio. O que começou com uma aliança oferecida por desespero, virou alicerce de um novo futuro. Em uma manhã calma, Clara chegou com um envelope nas mãos. Era o resultado do pedido de alteração de documentos. Pela primeira vez, ela carregava um nome que havia escolhido. Um nome que não vinha da dor, mas da reconstrução. Ela mostrou a Elias. Ele leu devagar, com os olhos brilhando. Agora você é quem sempre deveria ter sido, disse. Ela sorriu, abraçando-o com força. E você foi o primeiro a me ver de verdade. Aquele momento selava um novo ciclo. Mais do que nova identidade, era uma libertação. Clara agora tinha história, propósito e nome. Era mais do que sobrevivente. Era símbolo de coragem, de resistência e de um amor que nasceu onde ninguém esperava encontrar salvação. As ações de Clara começaram a chamar atenção. Um jornal local publicou uma matéria sobre a jovem que transformava dor em abrigo. Ela quase recusou a entrevista, com medo de se expor. Mas Elias a encorajou. Contar sua história, dar voz a quem ainda está calado.
Com hesitação, ela falou. Não de forma sensacionalista, mas sincera. Falou do sofrimento, da escuridão, mas também da luz que encontrou. E do homem simples, com mãos calejadas e coração enorme, que apostou tudo para salvá-la de um destino cruel. A repercussão foi inesperada. Pessoas começaram a ajudar. Doações, voluntários, apoio psicológico. A casa que antes era pequena demais passou a ser grande em significado. O que Elias e Clara haviam construído era agora farol para muitos. Um dia, Clara encontrou a mãe em uma padaria. O encontro foi seco, sem sorrisos. A mulher parecia mais velha, abatida. Não pediu perdão. Apenas disse, você cresceu. Clara ficou em silêncio por um tempo, depois respondeu, sim. Cresci sem você. Ela saiu de lá com o coração acelerado, mas sem ódio. Não havia mais espaço para rancor. Aprenderá, com Elias, que o passado não se apaga, mas pode ser superado. A ferida não deixava de doer, mas já não sangrava. Naquela noite, Clara escreveu no caderno, *perdoar não é aceitar. É libertar-se da prisão do que não posso mudar. Elias leu aquilo em voz alta, emocionado. Disse que tinha orgulho dela, e que a esposa dele, onde quer que estivesse, também teria. O tempo passou, e Elias adoeceu. Nada grave no início, mas sua força foi diminuindo. Clara passou a cuidar dele como ele um dia cuidou dela. Fazia os chás, ajeitava os travesseiros, e contava histórias novas, as delas. Elias sorria, mesmo fraco. Dizia que nunca imaginou envelhecer rodeado por tanto amor. Achei que ia morrer sozinho, murmurava. Mas Clara, com a firmeza de quem renasceu, respondia. Você salvou minha vida. Agora é minha vez de cuidar da sua. Em uma tarde tranquila, Elias fechou os olhos e não despertou mais. Morreu em paz, no sofá de sua sala, com a mão segurando uma flor do quintal. Clara chorou como nunca, mas não foi desespero. Era gratidão profunda. Porque ele havia sido mais que salvador, foi pai, amigo, abrigo. No funeral, a casa estava cheia. Jovens que passaram por ali, vizinhos, voluntários. Todos tinham uma história sobre Elias. Sobre como ele ouvia, acolhia, dava conselhos simples com sabedoria de quem conhecia a dor na pele. Clara falou por último. Disse que ele não salvou apenas a vida dela, mas reacendeu nela o desejo de existir. Que tudo que construíram juntos era prova viva de que amor não depende de sangue, e que às vezes, a família nasce da empatia. Depois do enterro, Clara reabriu a casa. E pendurou um quadro na entrada, uma foto de Elias sorrindo, ao lado da frase que ele mais repetia, *liberdade começa quando alguém acredita em você. A porta estava sempre aberta. Assim como o coração que um dia a acolheu. Os anos passaram. Clara se formou em serviço social. Começou a trabalhar com políticas públicas para a proteção de jovens em situação de vulnerabilidade. Sempre que podia, voltava àquela casa. A casa de Elias. Seu primeiro lar. Ela agora era convidada a palestras, entrevistas, documentários. Mas nunca esqueceu de onde veio. A aliança antiga de Elias, ainda guardada com carinho, era seu lembrete diário, que o valor de uma vida não se mede pelo que ela tem, mas pelo amor que recebe, A história de Clara e Elias não virou filme nem livro famoso. Mas transformou vidas. E, para quem escuta com atenção, ainda ecoa como um sussurro de esperança. Porque mesmo nas ruas mais frias da cidade, pode nascer o calor de um recomeço, basta alguém estender a mão. Inscreva-se no canal, dá um like, comenta para a próxima história. Obrigado.